Olá pessoal, esse vídeo ele tem o objetivo de explicar as ferramentas fundamentais para o desenvolvimento de uma apresentação utilizando o PowerPoint. Tá? No meu caso eu estou usando o PowerPoint 2016, tá? Mas não tem problema vocês utilizarem outra versão. Tá? As ferramentas fundamentais elas são bem semelhantes da versão 2016 para 2010, não tem problema, tá? Só vai mudar o template e algumas funcionalidades, mas a essência é a mesma, tá? Então eu já abri o PowerPoint, né? Vocês podem buscar ele na área de trabalho ou clicar no menu do Windows, né? Vai aparecer o menu iniciar e aí vocês digitem PowerPoint. Então a gente vai começar com uma apresentação em branco, tá? Mas lembrando que tem aqui, ó, vários modelos de apresentação. Então vou abrir uma em branco. Aqui refere-se ao slide, né? Ele controla a apresentação dos slides e aqui o slide propriamente dito, tá? Aqui para vocês, quando vocês cliquem, aparece o cursor, né? Muda e vocês podem digitar o que vocês quiserem, tá? Mas vamos dar uma explorada nas ferramentas que eles proporcionam, tá? Eu tenho aqui, ó, vamos revisar a fonte. Esse menu aqui de fonte, né? Ele é muito semelhante ao do Word, né? O Word que a gente já tinha trabalhado. Aqui refere-se ao tipo de fonte que eu vou trabalhar. Aqui é o tamanho da letra. Esse campo aqui é o tamanho da letra. Esse é maiúsculo, né? Perdão, você aumenta para aumentar a letra, para diminuir a letra, né? Para mudar a cor, para selecionar o texto, se é maiúsculo e minúsculo, para colocar em negrito, itálico, sublinhado, tranquilo. Aqui também o submenu aqui de parágrafo, né? Se eu tenho um texto aqui, por exemplo, né? Quero alinhar ele à esquerda, alinhei. À direita, quero justificar ele, quero centralizar, tá? Aqui aqui são os marcadores. Ó, esse aqui dá os subitens, conforme eu avisei, eu tinha dito para vocês, né? Então, tranquilos. Deixa eu voltar. Aqui fora. Não. Aqui tem inserir, tá? Dá para vocês inserirem uma forma. Por exemplo, vou pegar aqui uma seta. Vou inserir. Infelizmente, eu estou trabalhando com um OBS, tá? E esse OBS ele tem uma falha quando ele grava o vídeo. Eu não consegui um outro editor que grava. Eu estou gravando aqui a tela e aí quando eu seleciono aqui, ó, por exemplo, inserir formas, né? Ele não aparece essa caixa que vocês estão vendo se fizer o tutorial, tá? Então esse aqui é um problema que a gente tô estudando formas de ele ser mais inteligente, digamos assim, né? Estudando, mas ainda não corrigi esse problema, tá? Então aqui inserir, vocês podem inserir formas, que pode ser uma seta, pode inserir uma caixa de texto, né? Vocês podem digitar texto onde vocês bem quiserem. Opa. Aqui inserir, né? Vocês podem inserir data, hora na apresentação, número do slide, fazer uma equação, um símbolo, colocar um vídeo. Então o campo é bem extenso, né? É bem abrangente essa ferramenta. Tem a do design. Essa do design eu posso escolher um tema, ó. Olha só como é que fica esse tema, né? O tema é o layout, toda essa seta aqui que ele colocou,
a cor do slide, isso aqui a gente chama que é um tema. São vários temas. Então nessa atividade que eu vou pedir para vocês desenvolverem uma apresentação, né, vocês fiquem bem à vontade na escolha do tema. Tá? Se vocês clicarem aqui, ó, tem todos os temas disponíveis. Tá? Então, por exemplo, eu gostei desse tema aqui. Tá? E aqui eu vou colocar exemplo de apresentação. Né? Eu vou colocar aqui aluno Anderson Santana, tá? Que é o meu nome. Então, coloquei aqui o título. Sempre é bom colocar os participantes, né, do grupo. Se possível, a disciplina. Então, bom, nessa aba aqui de transição, a gente utiliza ferramentas para fazer transição de slide, ou seja, todo um slide vou para o outro. A gente já vê como funciona isso. Aqui é a apresentação, né? Se eu quero do nível de apresentação, eu consigo também gravar uma apresentação, né? Eu consigo apresentar desse modo, tá? Ele enche a tela. Como eu estou gravando pelo OBS, eu não consigo verificar o que está acontecendo. Então, isso aqui é quando vocês estão para apresentar o slide, estão para apresentar, né? Vocês colocam em apresentação de slide e clicam do começo. Esse cara aqui. Na revisão, sempre é muito bom verificar a ortografia, ver se vocês não escreveram errado, né? Durante as apresentações. Aqui é a exibição, né? Os modos, quero exibir a régua. A régua aqui para ver se está alinhado, para se orientar. Também tem uma linha de grade, não sei se vocês conseguem ver aí pelo vídeo, né? Apareceu aqui uns quadriculados. Isso aqui é justamente para você alinhar uma imagem e assim por diante, tá? Tranquilo? Então a gente vai lá em página iniciar, tá? A gente já escolheu o tema, né? Aqui em design, escolhi o tema da apresentação. O que acontece? Eu tinha comentado para vocês que aqui eu consigo visualizar o slide, né? Numa versão mais miniatura, tá? E aqui eu modifico ele, tá? Se eu clicar com o botão direito, tá? Vai aparecer uma caixa de diálogo, tá? Tem várias opções. Infelizmente aí no vídeo não dá para ver por causa do OBS, tá? Então vocês vão clicar em novo slide e chegou um novo slide. Bom, sempre o que é importante ter numa apresentação de trabalho, tá? Vocês colocarem o que vocês vão abordar. Por exemplo, vou colocar aqui, vocês podem chamar de agenda, sumário, agenda, o que vocês foram, né? Então, eu vou criar aqui, ó, introdução, vou fazer uma introdução, deixa eu ver, exemplo de uma apresentação. Aí vocês vão colocar, fazer uma introdução, fazer uma apresentação de circuitos elétricos. Vou dar uma introdução do que é uma corrente elétrica, fundamentos e assim por diante, tá? Então vocês sempre botam a introdução, coloquem tudo que vocês acharem necessário, que vocês vão abranger dentro dos slides, tá? Fundamentação teórica. O que mais? Eu posso colocar análise
da lei de Ohm. Introdução. E dentro da introdução eu vou falar sobre lei de Ohm. Introdução. Objetivo do trabalho, né? Vocês podem colocar fundamentação teórica, lei de Ohm. Tá, acabei fazendo uma apresentação da nossa atividade do relatório, tá? Eu acho que vocês conseguem dominar melhor do que eu fazer um slide com outro tema, tá? Lei de Ohm, né? E aqui ensaio no laboratório, tá? Aqui eu boto conclusão, né? E vocês podem colocar bibliografia, por exemplo, tá? Então, aqui eu vou colocar análise da lei de Ohm. Ok? Então, olha só, sempre interessante vocês colocarem o título, se tiver subtítulo, vocês colocam, né? O nome de vocês na capa, tá? Vocês podem colocar o e-mail se quiserem, quero colocar cidade, ano, fica bem a critério, é bem sugestivo a capa. Tá? Aqui é uma apresentação, depende muito da criatividade de vocês. Tá? Então, por exemplo, vocês clicam com o botão direito, tá? Vocês podem colocar duplicar slide. Cliquei em duplicar slide, ele copia todos os slides. Ó. Agora, se eu clicar nesse slide e apertar Del, ele apaga. Tá? Então eu venho aqui e botar novo slide, né? Só que aí que é importante vocês entenderem o seguinte, tá? No sumário eu elenquei, tá? Tudo que eu vou abordar na apresentação, tá? Nesse caso aqui, ó, tá como provisório. Eu posso no desenvolver dela, no desenvolver da apresentação eu posso me dar conta, falta um outro tópico aqui que eu gostaria de falar. Por exemplo, os cálculos da lei de Ohm, né, que eu não abordei aqui, né? Então isso aqui é um desenvolvimento, né, junto com vocês. Então a primeira coisa que eu coloquei é a introdução, né? Introdução, né? E aqui é o objetivo do trabalho. Vocês podem colocar objetivo do trabalho, tá? E vocês podem escrever que não seja um textão muito grande, né? Objetivo do trabalho, análise da lei de Ohm. O objetivo desse trabalho é fazer objetivo do trabalho. Vocês podem colocar aqui, ó, análise da lei de Ohm, tá? Então esse trabalho aí, quando vocês forem falar, né, esse trabalho vai mostrar uma análise que a gente da lei de Ohm, que a gente desenvolveu um circuito no laboratório e pesquisamos a respeito e assim por diante, tá? Falta imagem, né? Vocês podem colocar algumas imagens, tá? Deixa eu abrir aqui uma janela para vocês. Vamos ver para baixo, para cima.
Ok. Ó. Tem um site que ele é muito bom, que é Pixabay. Ó, Pixabay, tá? Ele é um site que tem um banco de imagens totalmente gratuita e com ótima qualidade. Ó. Então, por exemplo, a gente falou sobre Lady On. Vamos ver, se a gente pesquisar On aqui, o que ele mostra? Ó, ele mostra já aqui um resistor, o símbolo de On, multímetro. Ó, são todas imagens de alta qualidade que eu posso utilizar na confecção da apresentação, tá? Então, ó, aqui já tem um circuito, ó. Aqui tem a fórmula. Então, por exemplo, eu gostei dessa imagem aqui de resistor, tá? Eu clico o botão direito, aparece uma mensagem copiar, tá? Copio a imagem, tá? E vou lá pro meu trabalho aqui, por exemplo, e colo. Opa. Tá? Ó, nota que essa imagem, ela não tem um fundo branco, ó. Então eu posso colocar aqui, ó, análise da Lady On. Aí vocês poderiam explicar os materiais que vocês utilizaram, os materiais que vocês utilizaram, resistor, fonte, né? Isso tudo no campo ali de ensaio no laboratório, tá? Então, aqui está a introdução, né? Depois aqui, próximo slide, a fundamentação teórica. Clico no botão direito, novo slide. Aí clico, fundamentação teórica, tá? Fundamentação teórica. Então, a gente pode pegar a mesma definição que a gente fez, bota lá, de acordo com Senai, né? Vírgula, se é uma citação direta, né? A lei de On é, e aí por diante, tá? Então isso aqui vocês têm, né? Tente não estender. Se quiserem colocar imagem, né? Como é fundamentação teórica, né? Não poderia deixar como tá, né? Colocasse a definição teórica e comentasse, tá? Então eu não vou pegar slide, tá? Não vou pegar imagens. Então a Lady On. E aqui daí o ensaio no laboratório. O experiência. Experimento. E aí eu atualizo lá. Experimento. Tá? Aí vocês podem colocar materiais utilizados. Ó, se eu dou um tab, ele avança aqui, né? 2 resistores, tá? Onde sem, para mim inserir um símbolo, né? Eu vou inserir, tem aqui, ó, símbolo. Vai aparecer uma caixa que vocês não estão vendo por causa, e aí vocês inserem o símbolo de ons, tá? 100 e 180 ohms, tá? Botar fonte
variável de tensão elétrica, multímetro, tá, protoboard, e assim por diante. Vocês poderiam, tá? Deixa eu habilitar a segunda. Aí que habilitei. Vocês poderiam vir aqui, por exemplo, e pesquisar multímetro. Esse site é muito bom. Foi esse site que a gente se baseou para fazer aquela apresentação. Tá, por exemplo, aqui ó, o multímetro. Tá. Vem, clica no botão direito, copiar. Eu vou lá no slide. Qual? Ó. Poderia colocar todos os equipamentos ou deixar assim, né? Dentro do experimento seria interessante. Vamos inserir um novo slide, tá? No mesmo, a gente pode repetir, tá? O mesmo título, não tem experimento. E a gente bota circuito elétrico. Circuito elétrico, tá? Eu posso pegar aquela imagem e colar aqui do circuito elétrico ou eu posso fazer uma imagem, tá? O que vocês têm que se dar em conta na hora de desenvolver uma imagem? Tem aqui, ó, formas, tá? Então, formas. Ó, formas. Vocês podem pegar uma reta, né? Circuito elétrico. Ó, tô desenhando, tá? Inserir formas de novo. Seguir aqui, mostro o recente. Ó, e aí tu vai desenhando. Outro jeito de fazer, aqui eu escolho, ó, aqui eu escolho a cor, tá? O verde aqui ficou muito, não ficou tão nítido, né? Ficou meio escondido por causa do branco, tá? Então, ó, ficou melhor, tá? Eu posso, isso aqui é um símbolo de tensão, né? Posso copiar e colar essa linha, né? E gerando o circuito, tá? Ó, não é uma fonte de tensão. Professor, como é que eu coloco 5 volts, né? O símbolo de 5 volts para fonte de tensão. Vocês vão aqui, ó, inserir caixa de texto 5. O V tem que ser maiúsculo, tá? 5 volts. Ah, mas ficou longe. Só clico, coloco o cursor aqui por cima até ele mudar para uma, por 4 setas, né? Tipo um símbolo de mais, ó. E vou ajustando, ó, aqui, tá? E vou preenchendo com essa seta aqui, tá? Tá? Se vocês pesquisarem essa forma, tem um monte de estilo, tá? Só que aqui faltou quem? O resistor. O resistor a gente tem que fazer, tá? Posso vir, tá muito ruim, ó. Dou um zoom, começa aqui a ajustar, ó.
e vou montando. O meu símbolo de resistor. Aí. E aqui eu vou botar. Posso copiar esse texto, tá? Mas vamos inserir um texto. Inserir caixa de texto. Colocar lá 100 ons. Vou de novo inserir símbolo, simbologia de on, inserir. Foi. Tá muito grande, por exemplo, né? Tá muito grande. Eu venho aqui, página inicial e diminuo a letra. Tá? Esse aqui é o circuito elétrico. Aqui também eu tenho acesso, tá? As formas. Aqui, ó, nesse painel aqui, eu tenho acesso às formas. Tem sobre fluxograma, estrela, então tem bastante coisa legal aqui, tá? Esse aqui é o circuito elétrico, tá? Vocês poderiam complementar com mais coisas, fica bem a critério de vocês, tá? Aqui está a conclusão, né? De novo, clico no botão direito, novo slide, coloco a conclusão do trabalho, a conclusão, e depois vocês podem incluir também a bibliografia, tá? Bibliografia, tá? E sempre é interessante vocês colocarem um slide aqui, ó. Coloca novo slide e com dúvidas. O pessoal pergunta para perguntar. Para isso, vamos botar uma imagem intuitiva de perguntas, tá? Tá aí. Então foi um exemplo, tá? Eu não cheguei a montar 100% a apresentação, mas a minha ideia é poder orientar vocês, tá? Como fazer uma apresentação. Então eu dei alguns tópicos e como colocar figura, forma, imagem. Então eu vou procurar aqui, ó, por exemplo, dúvidas, né? Ou perguntas. Escrever perguntas. Vamos ver o que ele me dá. Ó, gostei dessa imagem aqui, ó. Clico aqui e vou copiar ela. Deixa eu ver se tem outras que me interessam. Tem essa question answer, essa aqui é interessante. Bom, essa aqui eu gostei mais que a outra. Eu vou colocar lá, dúvidas. Ó, pode colocar aqui. E aí vocês podem colocar o contato de vocês. Tá? Quero tirar... perdão. Aqui, ó. O que eu fiz? Ó, eu copiei ela lá, Ctrl V e colei, ó. Tá? E aqui eu posso escrever contatos. Não quero colocar aquele marcador. Eu boto um delete. E aí fica aqui, ó, contato. E aí coloquem o contato de vocês, tá? Ana.org.br, tá? Lembrando aqui em conclusão, vocês escrevam a conclusão de vocês, tá? Que bibliografia, coloquem a bibliografia que vocês consultaram, sempre referenciando. Aqui é do circuito elétrico, tá? Vocês poderiam colocar uma legenda para ele, né? Eu boto em circuito, caixa de texto. Circuito não, inserir, caixa de texto, circuito
desenvolvido. Tá? Professor, eu quero colocar um texto aqui do lado. Vocês vão colocar aqui, inserir caixa de texto, tá? E colocar o texto que vocês quiserem, tá? Ó, e eu posso colocar onde eu bem querer esse texto. Aí vocês vão montando uma apresentação, tá? Tranquilo? Eu acho que ficou bem legal o vídeo, tá? Lembrando que título e subtítulo obrigado a ter. Sempre coloco uma agenda, tá? Colocam a introdução, né? Esse aqui é o trabalho que a gente desenvolveu. Fundamentação, sempre coloca os autores, né? O experimento, sempre colocam imagens, se tiver a imagem do experimento mesmo que vocês fizeram, tiraram foto, coloquem, tá? Esse aqui é do experimento do circuito elétrico que vocês desenvolveram, né? A parte teórica. Aí a conclusão, vocês escrevam, a gente concluiu que... Bom, só para retomar, esse aqui foi um exemplo da atividade que a gente desenvolveu, é um exemplo referente ao relatório que vocês já me entregaram, tá? Eu não vou pedir para que vocês façam essa apresentação do relatório, não. A ideia é dar outros temas para vocês pesquisarem e desenvolverem uma apresentação da melhor forma, tá? Então tá, abraço pessoal, esse que era o vídeo. Isso que era a aula de como trabalhar com PowerPoint.